Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, olha, está no ar o programa Fala Fera, edição extraordinária, que eu havia prometido para vocês, né, que faria nesta quarta-feira para comentar um pouco mais sobre a eliminação do Brasiliense, o que vai acontecer lá no Brasiliense pós-eliminação até a estreia na Copa Verde e principalmente o que não vai acontecer, né? Mas antes de começar o programa, eu queria fazer só alguns esclarecimentos que eu acho importantes, né? Aliás, é o seguinte, eu nem precisava fazer esse esclarecimento, mas às vezes a gente precisa, parece que precisa desenhar, né? Primeira coisa, quando a gente critica, ou melhor, falando por mim, quando eu critico um jogador ou um determinado dirigente, eu estou analisando o desempenho, eu estou analisando produtividade daquele jogador, né? Eu estou analisando o trabalho do dirigente. Não tem nada a ver com a pessoa do jogador, não tem nada a ver com a pessoa do dirigente. Crítica não é ofensa, né? Vocês nunca vão encontrar aqui no Fala Fera eu ferindo a honra pessoal das pessoas. Não, eu sempre me posiciono criticando desempenho, produtividade, rendimento, né, no campo desportivo, não no campo pessoal. Então, esqueçam esse negócio de entender, de achar que crítica é ofensa pessoal. Eu falo isso porque muitos ficam com raiva, de biquinho, né, porque eu critico uma coisa ou outra, né? Então é só esse esclarecimento. Então, se você que estava na expectativa de acompanhar esse Fala Fera esperando polêmica, esqueça, não haverá polêmica, até porque nunca foi a minha linha de trabalho fazer polêmica, não nunca foi e não será polêmica. Eu dou as minhas opiniões com base naquilo que eu vejo, que eu assisto, que eu interpreto, que eu leio, que eu ouço, sempre no sentido de trazer pontos de vistas divergentes, né, de outras questões, de outras opiniões. Então, eu dou a minha opinião. Eu não estou aqui para fazer polêmica de maneira nenhuma. Então, vamos falar de futebol, né? Do Brasiliense. Afinal de contas, o que é o futebol se não resultado? Resultado, evolução, né? Evolução, produtividade. É sobre isso que a gente quer falar sobre o Brasiliense. E aí tinha a expectativa, né, falando do Brasiliense, de que após a eliminação do Brasiliense, que aconteceu no último domingo, né, foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, tinha a expectativa de que o Brasiliense mandaria um monte de gente embora, como de fato já está acontecendo, né? Mas eu, sinceramente, eu não espero muita coisa diferente do que vem acontecendo no Brasiliense, não. Até porque, no meu entendimento, o Brasiliense ele tem se acostumado com a mesmice, né? Com a mesmice. Por que eu falo isso? Porque o Brasiliense é bi-vice-campeão. O Brasiliense, praticamente desde a sua fundação, ele seguiu uma linha de contratações que durante um bom período deu certo, tanto que ele conquistou vários títulos com todo o mérito. Mas nos últimos anos isso não tem dado certo e, no entanto, a diretoria vem insistindo na mesmice de contratar jogadores com o mesmo perfil, né? Manter jogadores, né, que não vem dando certo. Vocês acreditam que no Brasileiro tem jogador que tem 9, 10 anos lá e que nunca conseguiu ser titular, tem uma sequência titular? Tem jogador no Brasiliense. E, no entanto, esses jogadores continuam. Você sabe por quê? Eu também não sei. Não consigo compreender. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ah, Jânio, mas você está falando do Brasiliense porque você saiu da Rádio e TV Brasiliense? Como é que é? Você que me conhece, você acha mesmo que eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu saí da Rádio e TV Brasiliense, veículo pelo qual eu nunca
tive nenhum vínculo empregatício, nunca fui funcionário, não era funcionário. Não, eu era um colaborador da Rádio TV Brasiliense. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém da diretoria do Brasiliense, absolutamente ninguém. A diretoria do Brasiliense, ela se resume em pouquíssimas pessoas, né? Luiz Estevão, que na verdade é quem manda e desmanda, né? Quem manda e desmanda, para escolher a cor da camisa é ele que decide, como vai ser a numeração na camisa é ele que decide, imagina as outras coisas. Mas também a gente pode incluir o seu Eduardo Ramos, que é da diretoria, o Paulo Henrique, que é da diretoria, e a Luísa, a filha do Luiz Estevão, que também é da diretoria. O que essas pessoas têm contra mim? Nada. O que eu tenho contra essas pessoas? Nada também, né? Paulo Henrique é uma pessoa que está há mais de 20 anos no Brasiliense, não tem nada contra ele. Sou Eduardo Ramos, é funcionário do Luiz Estevão há mais de 30 anos, o que eu tenho contra ele? Nada. A Luísa é uma jovem dirigente com muito potencial, menina muito inteligente, que aliás a primeira entrevista dela como dirigente foi para mim, né? Nada contra a Luísa, muito pelo contrário, tenho muito respeito. Pelo Luiz Estevão, o que eu tenho contra ele? Absolutamente nada. O que ele pode ter contra mim? Também absolutamente nada. Então, não tem razão para mimimi, né? Tem a minha opinião, o máximo que eles podem ter de mim é discordar das minhas opiniões. E isso é salutar, é bom. A divergência, quando ela é entendida como divergência, como ponto de vista diferente, né? Como pontos de vistas diferentes, ela é salutar. Agora, tem gente que entende o que é crítica e tem gente que leva para o lado pessoal. E eu não me meto no lado pessoal de ninguém. Pois bem, falando de dispensas, o Brasiliense ainda não oficializou quem está saindo, exceção de 3 jogadores, né, que foram embora agora. O Mirandinha, o atacante Reinaldo e o atacante Luquinhas. Eu não vou comentar muito sobre esses jogadores, não. Apenas rapidamente, o Luquinhas, por exemplo. Luquinhas ganhava um altíssimo salário, está lá há muitos anos, nunca conseguiu ser titular, né? Não sei por que ele ficou tanto tempo no Brasiliense, porque pela bola que ele demonstrou durante esse período todo, não foi. Então, eu não entendo. Mas, enfim, parece que saiu agora. Reinaldo é um jogador que dispensa apresentações, cara que jogou em grandes clubes, né, e chegou aqui já com uma idade avançada, fez o que pôde, né, não vinha tendo uma sequência em função da idade, do rendimento baixo, foi embora, né? Não vai fazer falta também pelo futebol, pela pessoa sim, porque é uma pessoa extraordinária. Quem que saiu? O Mirandinha, né? Mirandinha não chegou, não disse a que veio e foi embora e não fará falta. Mas ainda muita gente tem que ir embora, né, gente? Não dá. Tem muita gente no Brasiliense que eu não sei o que está fazendo lá. E eu trouxe aqui, eu posso citar aqui alguns. A começar pelo Lúcio, o zagueiro Lúcio. Aí eu chamo a atenção o seguinte, uma coisa é o que foi o Lúcio, jogador da seleção brasileira e de tantos clubes nacionais e internacionais. Esse é o Lúcio. Eu vou falar do Lúcio, jogador do Brasiliense. E o Lúcio, jogador do Brasiliense, na minha opinião, um dos piores zagueiros que passou pelo Brasiliense. É a minha opinião, um dos piores. Eu sinceramente, eu vi ele jogar partidas horrorosas. Parecia aquele jogador de fazenda, sabe? Que dá só dando chutão. Jogador lento, né? Que não tem mais condição, né? E eu estou respeitando a história dele. Separando as coisas. Estou falando do Lúcio, jogador do Brasiliense. No Candangão 2019 e também na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ele até fez umas partidas razoáveis na Série D, mas no Candangão, uma negação, né? Então, eu não sei se ele vai embora, se vai continuar. Se ele continuar, eu não saberei dizer por quê. Porque pelo futebol não pode ser. Não vem jogando nada. Só voltando um pouquinho, quando eu critico jogadores, aí eu vou lembrar do Candangão. O Brasiliense, todos sabem, tem o maior investimento, né, do campeonato, é o time que mais pode contratar melhor e etc. No Candangão 2019, qual foi o jogador ou quais jogadores arrebentaram no sentido de jogar bem com a camisa do Brasiliense no Candangão 2019? Eu cito 3 jogadores. O goleiro, Edmar Sucuri, o lateral direito,
Alex Muricy e o zagueiro Badiuga. Esses 3 jogadores realmente jogaram acima da média, né? Quais jogadores jogaram mal? Vários. Poderia citar vários aqui. Coletivamente, o time do Brasiliense, em qual partida o Brasiliense jogou e teve um amplo domínio comparando o elenco do Brasiliense, o investimento do Brasiliense e o investimento dos demais adversários? Em qual jogo o Brasiliense teve um domínio muito superior aos seus adversários? Você se lembra? Nenhum. Na Série D, em qual jogo o Brasiliense dominou o adversário? Em nenhum. Em quais jogos ele teve dificuldade? Em todos, inclusive nos que ele venceu. Então, é por isso que eu estou falando de mesmice, de continuidade. O Brasiliense é vice-campeão. O Brasiliense há muito tempo não joga uma partida para convencer o seu torcedor. Então, voltando aqui à lista de jogadores, que eu acho que não tem por que continuarem no Brasiliense. Radamés. O que o Radamés está fazendo no Brasiliense? Pergunto a você, torcedor do Brasiliense. O que o Jobson está fazendo ao Brasiliense? Jobson, o que ele está fazendo no Brasiliense? Eu não entendo, não sei porquê. O Gilvan, eu não sei se continua. Já teve muitas oportunidades. Nunca conseguiu uma sequência para ser titular. É um bom menino? É um bom menino. Mas isso aí é a vida pessoal dele, é a pessoa dele. Eu não analiso a pessoa dele. Analiso o futebol. E o futebol dele é muito pequeno para continuar no Brasiliense. Com todo respeito, tá, Gilvan? Peninha está há 9, 10 anos no Brasiliense. Ele nunca conseguiu uma sequência, nunca conseguiu ser titular do Brasiliense, o Peninha. É um jovem, surgiu com muito talento, potencial, mas nunca conseguiu ser titular absoluto do Brasiliense, nunca conseguiu uma sequência. Oscilando durante 10 anos, mais ou menos, é o tempo que ele está lá, oscilando, né? Não tem por que continuar a insistir com um jogador que não consegue, que já teve N oportunidades e não conseguiu ser titular do Brasiliense. Não conseguiu me convencer. Maicon Leite, cara que ganha o maior salário no Brasiliense. E vivia escondendo, parece que ficava torcendo para a bola não chegar nele. Eu me lembro do jogo Brasiliense e o RT, que o Brasiliense perdia em casa e conseguiu um empate. E ele entrou no segundo tempo, parece que ele estava escondendo do jogo, né? Com preguiça de jogar. Um jogador que tem sua história também, passou por clubes importantes, mas no Brasiliense o futebol dele não justifica o salário que ele recebe. Não tem por que continuar a insistir com um jogador desse, não dá. E aí eu poderia falar de vários outros, né? Pelo menos uns 10, 12, 15 jogadores aqui. Eu não vou... até porque o vídeo fica muito longo, né? Então... repito, o Brasiliense não oficializou essa lista, se é que vai mandar mais jogadores embora, se é que vai contratar, provavelmente vai contratar sim. Mas se o Brasiliense realmente quer mudar, quer alguma coisa na série, na Copa Verde, que é a única coisa que resta para ele na temporada, o Brasiliense perdeu o Candangão, o Brasiliense foi eliminado, né, da Copa do Brasil precocemente. Lembrando que ano passado o Brasiliense foi eliminado na primeira fase da Copa Verde para um time lá do Espírito Santo, o Atlético de Itapemirim, né? E agora caiu para a equipe do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, será se dá esse modelo de contratação, esse perfil de jogador que o Brasiliense está trazendo, insiste em trazer, será se vale a pena continuar com esse modelo? Não sei, né? Parece que sim, né? Então, meus amigos, é isso. Eu não estou aqui para polemizar, eu estou comentando o Brasiliense porque é um time que tem muito potencial, é um time que pode elevar o nível do nosso futebol, mas que vem decepcionando e parece que tudo está certo. Tudo bem que o Brasiliense é propriedade de uma pessoa, mas é um time federado, é um time que representa o futebol de Brasília. Então ele tem que dar resposta, ainda que seja propriedade de uma pessoa, é um time que tem história no futebol de Brasília e que tem torcedores, né, que cobram, que querem, que amam o clube. Então eu acho que a diretoria do Brasiliense precisa refletir sobre isso, né, sobre essas contratações, sobre planejamento,
tem que ter mais profissionalismo, né, para a gente melhorar o futebol de Brasília. Por que a gente cobra do Brasiliense? Porque é o time que mais oferece, ou mais pode oferecer. É o Brasiliense, é o Gama, né, é o Ceilândia. São clubes de ponta do nosso futebol. Então a gente cobra mais de quem tem mais a oferecer. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, cobrando do Brasiliense, como já cobrei várias vezes do Gama e de outras equipes. Então é isso. Sempre com a intenção de cobrar para tentar ver se as coisas melhorem, né? Para que o nosso futebol também cresça, né? Porque nós estamos na capital do Brasil e a capital do Brasil tem muito potencial, mas esse potencial ele precisa ser acompanhado por profissionalismo, por planejamento, gestão, né? Levar a coisa um pouco mais a sério. É isso. Repito, não é polêmica, não tem a menor intenção em criar polêmica, não tem absolutamente nada contra dirigentes do Brasiliense, jogadores do Brasiliense, não comento vida pessoal, não analiso. Quem sou eu para analisar a vida pessoal deste ou daquele? Não. Estou falando do campo de vista desportivo, rendimento, produtividade, evolução, time, coletivo. É disso que eu estou falando, né? Entenda você ou não. E crítica, gente, não é ofensa, né? A crítica é crítica, não é ofensa. É isso. Mais um Fala Fera para você. Você pode deixar a sua opinião, se você entender que seja pertinente. Se não, assista ou não assista, compartilhe, não compartilhe. Mas enfim, são as minhas opiniões, meus pontos de vista sobre o Brasiliense. E é isso. Eu sempre espero o melhor. Mas é preciso saber se a diretoria do Brasiliense também quer melhorar ou se do jeito que está tudo bem. Um abraço, pessoal. Até a próxima.